Voltamos. E aí agora a gente está na página 418, né? O qual Leon Denis ele vai começar a falar da dor física. E aí é muito interessante essa visão que ele traz, porque muitas vezes a gente tenta fugir da dor física de todas as maneiras. Mas ele vem trazer para a gente uma visão diferenciada da dor, né? Um propósito maior para que essa dor exista. E aí ele começa assim, né, na página 418. Depois dessas considerações de caráter geral, retomemos a questão em seus elementos primários. A dor física é mais comumente uma advertência da natureza, que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, acabaríamos de nossos órgãos a ponto de destruí-los antes da hora. E aí eu não sei se você já percebeu isso, né? A importância da dor nos nossos excessos. Porque enquanto não dói, enquanto a gente não sente dor, isso acaba nos colocando muito em perigo. Então ele vem falar isso. A ideia do sentir a dor física é justamente para servir de alerta, para que a gente perceba ali o perigo, para que a gente perceba que está excedendo, para que a gente perceba que está passando da conta. Então ela vem nos lembrar de um limite. E aí ele continua, né? Quando uma doença perigosa se insinua em nós, o que aconteceria caso não sentíssemos logo seus efeitos desagradáveis? Pouco a pouco, ela progrediria e invadir-nos-ia e esgotaria em nós a fonte da vida. E aí, quando ele chama a gente para pensar na dor por esse lado, é interessante a gente olhar para as doenças, que muitas vezes são resultados de excessos. Né? Às vezes a gente fala muito ali da hipertensão, mas que vai estar muito ligada à forma com que a gente se alimenta. Claro, existe toda uma questão genética, mas o fator motivador, muitas vezes, das doenças são os nossos excessos. E aí eu achei interessante, né? Eu lembrei dessa doença, já ouvi falar muito sobre isso, de uma doença ao qual a pessoa não sente dor. E aí, a primeiro momento, você pensa, né? Poxa, que ótimo! A pessoa não sente dor. Mas é uma doença muito perigosa, porque a pessoa não percebe. Então, essa marca de queimadura que está aí, isso é uma marca de uma pessoa que tem essa doença. E como ela não sente, né? Você pode colocar sua mão em algo muito quente e você não está sentindo. Isso não quer dizer que a sua pele não está sendo machucada, mas a pessoa não tem essa percepção. Né? Também tem esse bebezinho aí que sofre dessa doença, é um bebezinho americano e desde sempre, né, desde essa fotinho até a vida adulta, foi um bebê que sempre se machucou, se quebrou muito, porque não sentia. Então pulava de alturas maiores, né, forçava ali o bracinho e não está sentindo. Então, olha como a falta da dor, ela também é muito nociva para a gente. Ela também nos faz mal, porque é um alerta. E aí, Leon Denis ele vem trazendo essa visão. E assim como na questão física, a dor emocional, né, aquela dor profunda, a dor moral, ela também é um alerta de excessos que a gente pode estar fazendo, né? Em comportamentos que a gente pode estar deixando ali ficar muito tempo em nós que não deveria. Então, tanto a dor física quanto a dor moral, a dor emocional, ela tem como característica em nós nos alertar de algo. E aí aqui, especificamente, ele está falando dessa dor física e aí já faz a gente olhar com outros olhos. Né? Eu tenho um problema de coluna, toda a minha família tem. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso peso, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa postura. E aí eu tô com um problema seríssimo na minha coluna porque eu já tenho essa questão e tenho uma má postura. O que acontece? Vai piorar. A dor é castigo? É punição? Não, é consequência de uma falta de cuidado meu. Então, Leon Denis ele vai nos apresentando a dor com as suas funções, né? Não só negativas, mas que são muito benéficas para a nossa saúde, para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E aí ele continua. Vamos lá.
essa parte é bem interessante. Mesmo quando persistimos em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, esta ainda pode ser benéfica, se causada por nossos abusos e nossos vícios. Ensina-nos a ter aversão por eles e corrigi-los. É preciso sofrer para conhecer-nos e para conhecer bem a vida. É difícil ouvir algo assim, né? Dói. Eu costumo falar que é um soco no estômago. Mas quantas vezes uma doença séria nos coloca num caminho correto? Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas que não nos fazem bem algum devido a uma doença que acaba chegando, batendo na porta, nos assustando, mas também nos trazendo possibilidades de melhora. Quantas vezes, né? Pessoas ali que muitas vezes através de um câncer no pulmão deixam de fumar, né? Pessoas que através da diabetes começam a se alimentar melhor, começam a ter cuidado com os excessos, com o doce. E tantas outras que a gente poderia falar aqui, né? O ruim da forma que estamos fazendo é não conseguir ouvir vocês, mas eu sei que cada pessoa pode trazer à memória uma situação dessa, né? Às vezes uma questão no fígado, né? Uma gordura ali no fígado vai fazer você ter que diminuir a bebida, vai fazer você ter que diminuir a gordura, e olhando isso a longo prazo vai ser um grande ganho, porque você vai tomar a consciência ali. A gente na psicologia, a gente fala que o ser humano ele muda por duas vias, né? Ou por um forte impacto, ou realmente por uma consciência plena. A consciência plena é a parte mais difícil. O forte impacto são essas questões, né? São as doenças que se apresentam, às vezes é um trauma, às vezes é uma ação que foi muito forte ali e você depois não consegue repetir aquela situação. Então, Leon Denis ele vem trazendo sobre isso, né? Às vezes até uma doença que aparentemente é algo muito ruim, ela vem trazer ali como alerta e freio. Porque até na aula passada uma pessoa falou sobre isso, né? Essas doenças que nos geram freio, porque nós somos seres imortais. Às vezes a gente fica muito apegado a essa existência, mas se a gente conseguir melhorar um cadinho aqui, a gente já sabe que isso vai reverberar lá na frente e vai fazer com que a gente tenha ali melhores escolhas, melhores oportunidades, né? Então é isso que ele vem falar nessa parte. Continuando. E aí, Leon Denis, né, principalmente aqui nessa parte da dor, ele cita muito Epiteto, né? E aí, eu tenho esse livro, eu até coloquei essa capinha aí para vocês, que eu tenho esse livro de Epiteto, e é interessante porque quando eu fui ouvindo o que Leon Denis fala, eu lembrei muito da filosofia de Epiteto. Epiteto é um filósofo grego que traz muita sabedoria. E quando eu percebi, né, que Leon Denis lia Epiteto, aprendeu muito com ele, eu vi, então tem alguma semelhança aí de todo esse ensinamento que ele traz pra gente. E aí ele vai citar uma frase de Epiteto muito bacana, que fala o seguinte, né? Continuando aí o texto. Epiteto, que gostamos de citar, né? Diz ainda: é um equívoco imaginar que a saúde seja o bem e a doença o mal. Usar bem a saúde é um bem. Usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem. Usá-la mal é um mal. Então, o que ele vem falar sobre isso, né? A questão não é a doença ou a saúde. A questão é a forma que a gente utiliza tudo isso. É como a gente vai aprendendo com tudo isso. Porque muitas vezes, quando a gente também não tem nenhum tipo de problema, a gente não se cuida. São raras as pessoas que vão ao médico sem ter nada, só por um check-up. A maioria das vezes a gente está fazendo o check-up depois de sentir alguma coisa. Então, o problema não é a saúde nem a doença, mas sim como a gente utiliza isso. E aí ele finaliza com isso, né? De tudo extrai-se o bem, até a morte.
Então, a forma com que a gente lida com as situações é que faz toda a diferença. E aí, Denis continua. Às almas frágeis, a doença vem ensinar a paciência, a sabedoria, o domínio de si mesmo. Às almas fortes, ela pode oferecer compensação de ideal, permitindo ao espírito a livre expansão de suas aspirações, a ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Então, ele já vem trazendo uma clareza sobre como cada um lida com a dor, né, com a doença. Então, as almas fortes, elas vão evoluir ainda mais. Porque quando a pessoa ela tem essa força dentro dela, já é uma pessoa que encara melhor a vida, a probabilidade dela encarar e se desenvolver e evoluir é muito maior. Porém, ela começa a focar mais em questões espirituais. Ela sai um pouco do material, então ajuda essa alma que já é forte a evoluir em outras questões. Já as almas frágeis, né, como ele diz aqui, ela vai ter que desenvolver questões importantíssimas para a vida. Então, a paciência, a sabedoria, o domínio do seu próprio medo. É muito ruim a gente ter medo. É muito ruim ficarmos refém do medo. E não tem jeito. A única maneira de vencer o medo é enfrentando. E existem alguns momentos da vida que a vida te coloca no lugar que é ou enfrenta ou enfrenta. E aí é isso que Leonei está falando. Né? Nesses momentos de doença, a alma frágil ela não vai ter escolha. Ela vai ter que lutar. E aí, muitas vezes, isso desabrocha em nós capacidades que a gente jamais conheceria se a gente não tivesse passado por isso. Então, essa parte, né, eu acho que isso aqui a gente teria que imprimir e colocar na parede do nosso quarto para a gente ter consciência todos os dias sobre isso, né? O problema não é a saúde, o problema não é a doença. O problema é como que eu lido com isso. O que isso desperta em mim. Como que eu vou reagir. Tem, né, uma frase que fala sobre isso. Né? Quando a vida aperta, vai sair de você o que tem dentro. E aí, muitas vezes, você se surpreende com a tua capacidade, com a tua força, com a tua resiliência. E fala, gente, eu não imaginei que eu conseguia passar por isso. E a gente passa. E aí, quando você olha para trás, você fala, gente, se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia a força que eu tenho. Então, tá vendo como é importante? E aí, eu quero falar, vou falar isso, deixa eu ver quanto tempo, 12 minutos. Vou falar isso no próximo, que às vezes a gente fala assim, então quer dizer que a gente tem que sofrer? A gente tem que sentir dor? Né? Então, Leon Denis está me falando que eu tenho que sentir a dor, eu tenho que passar por momentos difíceis. Não é bem assim. Não é isso que ele está falando. E a gente precisa, como espírita, tomar muito cuidado com essa fala. Né? Porque parece, então, que nós somos determinados a sofrer e temos que sofrer sorrindo, porque entendemos essa importância. Não é bem assim. E é isso que ele vai começar a falar assim que a gente continuar. Vamos pro próximo? Vamos lá.